Imagine uma verdade tão aterrorizante que a maioria dos crentes prefere não enfrentá-la. Uma verdade que Satanás não teme todos os cristãos igualmente. Muitos que se identificam como cristãos vivem em tal fraqueza espiritual que representam pouca ameaça às forças das trevas. Mas então, há um remanescente, um exército de guerreiros, que infunde medo no coração do inimigo. Esses não são apenas os frequentadores comuns da igreja. Eles são crentes com uma fé feroz e inabalável, aqueles que conhecem sua autoridade em Cristo e se recusam a recuar. O diabo os conhece pelo nome e treme ao som de suas orações. No vídeo de hoje, descobriremos 5 tipos de cristãos que Satanás mais teme, e no final, você saberá como você também pode ser. 1. Cristãos que conhecem seus direitos em Cristo. O primeiro tipo de crente que Satanás realmente teme é aquele que conhece seus direitos espirituais. Este é o cristão que compreende totalmente sua autoridade dada por Deus, o tipo que não pode ser facilmente intimidado. Satanás próspera no medo e na ignorância, como Deus adverte em Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Satanás tem como alvo aqueles que permanecem inconscientes de sua autoridade, muitas vezes atacando os medrosos e incertos. Pense em um leão perseguindo sua presa. É mais provável que ele ataque o animal que corre do que aquele que se mantém firme. Da mesma forma, Satanás é rápido em perseguir aqueles que recuam com medo. Mas quando ele encontra um crente que se mantém firme em sua identidade, fundamentado em seus direitos espirituais, ele não tem opção a não ser recuar. Muitas vezes, os cristãos subestimam seu poder, e Satanás assume. Imagine uma verdade tão aterrorizante que a maioria dos crentes prefere não enfrentá-la. Uma verdade que Satanás não teme todos os cristãos igualmente. Muitos que se identificam como cristãos vivem em tal fraqueza espiritual que representam pouca ameaça às forças das trevas. Mas então, há um remanescente, um exército de guerreiros, que infunde medo no coração do inimigo. Esses não são apenas os frequentadores comuns da igreja. Eles são crentes com uma fé feroz e inabalável, aqueles que conhecem sua autoridade em Cristo e se recusam a recuar. O diabo os conhece pelo nome e treme ao som de suas orações. No vídeo de hoje, descobriremos 5 tipos de cristãos que Satanás mais teme, e no final, você saberá como você também pode ser. 1. Cristãos que conhecem seus direitos em Cristo. O primeiro tipo de crente que Satanás realmente teme é aquele que conhece seus direitos espirituais. Este é o cristão que compreende totalmente sua autoridade dada por Deus, o tipo que não pode ser facilmente intimidado. Satanás próspera no medo e na ignorância, como Deus adverte em Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Satanás tem como alvo aqueles que permanecem inconscientes de sua autoridade, muitas vezes atacando os medrosos e incertos. Pense em um leão perseguindo sua presa. É mais provável que ele ataque o animal que corre do que aquele que se mantém firme. Da mesma forma, Satanás é rápido em perseguir aqueles que recuam com medo. Mas quando ele encontra um crente que se mantém firme em sua identidade, fundamentado em seus direitos espirituais, ele não tem opção a não ser recuar. Muitas vezes, os cristãos subestimam seu poder, e Satanás assume. Imagine enfrentar uma situação difícil, e em vez de confiar, você se pega duvidando, culpando ou até mesmo reclamando. É exatamente isso que o inimigo espera, pois isso lhe dá uma vantagem. 1 Coríntios 10:10 nos alerta: não murmurem, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo destruidor. Observe como a Bíblia aponta que aqueles que murmuraram foram destruídos. Reclamar ou culpar em tempos difíceis não apenas enfraquece você espiritualmente, pode convidar ainda mais ataques. Em vez disso, da próxima vez que o inimigo trouxer dificuldades para você, inverta o roteiro. Comece a adorar a Deus e se recuse a deixar seu espírito afundar. Haja como se os esquemas do inimigo nem o perturbassem. O diabo próspera ao ver você frustrado, angustiado ou reclamando. Quando ele percebe que você está inabalável, não afetado por suas tentativas, isso interrompe todo o seu plano.
3. Crentes que confessam corajosamente Jesus como Senhor. Semelhante a permanecer inabalável, o terceiro tipo de crente que Satanás teme é aquele que se apega firmemente à sua confissão de fé, não importa o que aconteça. Quando as provações acontecem, Satanás quer que você caia na negatividade e fale palavras de derrota. Ele teme aqueles que, mesmo em dificuldades, continuam a declarar Jesus como Senhor. Quando você se mantém firme em sua confissão, falando palavras alinhadas com as promessas de Deus em vez de ceder à dúvida, é quase impossível para Satanás derrotá-lo. Hebreus 10:23 nos diz: retenhamos firmemente a profissão da nossa fé, sem vacilar. Manter-se firme significa manter um controle firme sobre suas crenças, sua confiança e suas palavras, para que, mesmo. Imagine um crente que se mantém firme em sua fé sem nunca vacilar, que fala exatamente o que Deus disse sobre sua vida, inabalável pelas circunstâncias. Esta profissão de fé, como mencionada em Hebreus 10:23, vem da palavra grega homologia ou marturia, refere-se à evidência dada, significando que o crente declara consistentemente a bondade de Deus, construindo um registro de fé que serve como prova de sua fidelidade. Eles sabem que suas palavras carregam poder criativo, espelhando a própria palavra de Deus, e eles se mantêm firmes nessa realidade. Não importa a luta, eles se recusam a acreditar que Deus os abandonou, sempre declarando Jesus como Senhor. 4. Cristãos que levam a luta até o inimigo. O quarto tipo de crente que Satanás teme são aqueles que não esperam ser atacados, mas tomam uma posição ofensiva na guerra espiritual. No reino de Deus, há crentes que não recuam diante da oposição. Em vez disso, eles a enfrentam de frente. Quando percebem uma área de sua vida que está fora de alinhamento com as promessas de Deus, eles não a ignoram ou recuam. Em vez disso, eles confrontam o problema, trazendo-o a Deus e resistindo aos esquemas do inimigo diretamente. Eles são proativos, reconhecendo imediatamente quando algo não está certo, e se recusam a dar a Satanás qualquer ponto de apoio. Satanás não pode ficar diante de crentes como esses, que estão prontos para enfrentar seus ataques diretamente, armados com a autoridade de Cristo. Imagine estar de pé nos portões da batalha, pronto para confrontar o inimigo e colocar Satanás em seu lugar. Para alguns crentes, a melhor maneira de responder aos ataques não é evitar o confronto, mas enfrentá-lo diretamente. Se você se encontrar enfrentando onda após onda de negatividade na vida, pode ser hora de se levantar e confrontar essas circunstâncias por meio de oração fervorosa. Algumas pessoas hesitam quando convidadas a orar sobre seus desafios, mesmo sabendo que estão sob ataque espiritual. No entanto, Tiago 4:7 é claro: portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aqui, a palavra grega para resistir é anistemi, que significa colocar-se contra. Em Mateus 4, quando Jesus enfrentou as tentações de Satanás, ele não se esquivou. Cada vez que Satanás o tentou, Jesus respondeu: está escrito, mostrando-nos o poder de responder com as Escrituras. Este exemplo nos ensina que confrontar o inimigo com o gol. 5. Guerreiros da oração. O quinto tipo de cristão que Satanás teme são os guerreiros de oração, aqueles que são implacáveis na oração. Esses crentes entendem que a oração não é apenas um ritual diário, é a espinha dorsal de sua força e sua principal ferramenta para derrotar os esquemas do inimigo. Os guerreiros de oração se envolvem em orações profundas e comprometidas que enviam ondas de choque pelo acampamento do inimigo. Imagine um crente cuja vida de oração é tão poderosa que comanda a atenção do céu e abala as forças das trevas. Esses crentes entendem profundamente o que Paulo quis dizer em Efésios 6:18, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A palavra grega para oração aqui, proseuche, significa. Eles incorporam o exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia com compromisso inabalável, mesmo quando a oração era proibida na terra. Como Daniel 6:10 descreve, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa
Estando as janelas do seu quarto abertas para Jerusalém, pôs-se de joelhos 3 vezes ao dia, e orou, e deu graças diante do seu Deus, como antes fazia. Esse tipo de vida de oração é destemida, inflexível e plenamente consciente do poder que exerce no. Os crentes com essa mentalidade veem a oração como uma defesa de linha de frente, uma maneira de confrontar e combater as forças das trevas ativamente. Eles entendem que a perseverança na oração não é opcional, mas essencial para permanecer firme e trazer o poder de Deus. Lemos agora quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e suas janelas estavam abertas em seu quarto em direção a Jerusalém. Ele se ajoelhava sobre seus joelhos 3 vezes ao dia e orava e dava graças diante de seu Deus, como ele fez 4 vezes. Então, se você quer se tornar um cristão Satanás teme, você deve fazer essas 5 coisas. Primeiro, estude a palavra diligentemente em 2 Timóteo 2:15, onde instruiu o estudo para mostrar-se aprovado a Deus, um obreiro que não precisa se envergonhar dividindo corretamente a palavra da verdade. Você precisa estudar a palavra de Deus corretamente para obter uma compreensão de como usar seu poder. Em segundo lugar, desenvolva sua fé. Romanos 10:17 nos diz: então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A exposição regular à palavra de Deus constrói fé e confiança em sua autoridade espiritual. Em terceiro lugar, pratique permanecer firme. Efésios 6:13 instrui: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo para ficar firmes. A palavra grega para ficar é exami, que significa ficar imóvel, pronto. Se você deseja usar o poder que Deus lhe concede, é essencial estudar a palavra de Deus de forma consistente e profunda. O conhecimento das Escrituras é uma base para compreender como utilizar essa autoridade espiritual. Em Romanos 10:17, aprenda que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você se expõe à palavra, mais fé e confiança você desenvolve na sua autoridade espiritual. Isso significa que o primeiro passo é mergulhar na palavra de Deus, entender seus princípios e aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Ao fazer isso, sua fé será edificada, e você receberá a se sentir mais seguro de quem você está em Cristo e do poder que Ele colocou em suas mãos. O segundo passo é fortalecer a sua fé. A fé é a chave para manter a confiança na sua autoridade espiritual. Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem pela constante exposição à palavra de Deus. Quando você se dedica a ouvir e estudar as Escrituras, sua fé cresce de maneira sobrenatural. Isso é essencial, pois é por meio da fé que você ativa e exerce a autoridade que Deus lhe deu. Portanto, ao estudar a palavra e permitir que ela fortaleça sua fé, você ganha a capacidade de agir com confiança e sem hesitação em momentos. O terceiro passo para se tornar um cristão que Satanás teme é praticar a firmeza. Em Efésios 6:13, somos orientados: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de tê-lo vencido tudo, ficar firmes. A palavra grega para ficar firme é istemi, que saine. Em seguida, é importante começar a exercer sua autoridade espiritual. A melhor maneira de fazer isso é começar pequeno, mas de maneira consistente. Comande que a doença saia do seu corpo, declare paz sobre as situações turbulentas e profetize as promessas de Deus sobre a sua vida. Não subestime o poder das palavras que você fala, pois elas têm autoridade quando são ditas em fé. Mesmo que você comece com pequenas vitórias, como declaração de cura ou paz, essas atitudes fortalecem sua fé e aumentam sua confiança na autoridade que você possui em Cristo. É através dessas práticas diárias que você começa a ver o poder de Deus manifestado em sua vida. Por último, mantenha uma vida de oração forte. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. A oração não deve ser apenas uma atividade ocasional, mas um estilo de vida constante. A comunicação contínua com Deus fortalece sua relação com Ele e aumenta sua percepção de sua presença em sua vida. A oração mantém sua fé viva e ativa, tornando-se o alicerce para o exercício contínuo da autoridade espiritual. Tornar-se o tipo de cristão que Satanás teme não significa ser perfeito, mas sim ser persistente em sua fé,
em seu compromisso com a palavra de Deus e no entendimento de quem você é em Cristo. Ao se firmar na palavra, se manter em oração constante e viver com autoridade, você se tornará uma ameaça real. Enfrentar batalhas espirituais de frente e desenvolver uma vida de oração poderosa são passos fundamentais para se tornar um cristão que faz o inimigo tremer. Lembre-se de João 4:4, que declara: Filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma realidade espiritual que os cristãos maduros aprenderam a viver. À medida que você aplica esses princípios e cresce nessas áreas, perceberá que se torna cada vez mais o tipo de crente que faz o inimigo tremer, não por causa de quem você é, mas por causa de quem você é em Cristo e pelas autoridades que Ele concedeu. Cada desafio espiritual enfrentado de maneira firme fortalece sua posição em Cristo e te torna mais consciente do poder que você carrega, aumentando sua confiança e sua autoridade sobre as forças do mal. Agora, vamos entrar em um momento de oração, confiando em Deus para nos responder. Pai Celestial, venho diante de Ti, confirmando a Tua grandeza e o Teu poder. Agradeço pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, levanto diante de Ti todos que estão ouvindo agora e peço que os capacites com as características que fazem o inimigo tremer. Oro para que Tu lhes dês uma revelação profunda de quem eles são em Cristo, para que saibam a autoridade que têm e permanecem firmes diante de cada ataque. Tua palavra diz em Lucas 10:19 que Tu nos deste poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada nos fará mal. Senhor, declare que este ouvinte caminha nessa autoridade, eles são ousados, corajosos e não se intimidam com as ciladas do inimigo. Pai, peço que os torneios inabaláveis, assim como Jó não te culpou em meio às suas provações. Oro para que este ouvinte fique firme, inabalável diante das situações que o rodeiam. Tua palavra diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. Declaro que, mesmo quando a situação parecer difícil, eles confiarão na tua espera. Pai, obrigado pelo poder da confissão. Tua palavra diz em Apocalipse 12:11 que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Declaro que este ouvinte continuará a confessar a tua palavra, usando-a como espada para você. Mesmo diante dos ataques, a palavra de Deus nos garante que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em justiça será condenada, como está escrito em Isaías 54:17. Senhor, eu oro por ousadia para confrontar o inimigo, pois tua palavra nos diz em Tiago 4:7 que, quando resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Declaro que este ouvinte se levantará em oração, confrontando cada obra do inimigo, destruindo fortalezas e declarando vitória em nome de Jesus. Eles não recuarão em medo, mas avançarão em fé, sabendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, como está escrito em João 4:4. Que sua confiança em Ti, Senhor, seja inabalável, e que eles se rasguem. Por fim, Pai, oro por um espírito de humildade e submissão. Tua palavra em Tiago 4:6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Peço que Tu dês a este ouvinte a graça de caminhar em humildade, totalmente rendido à Tua vontade, à medida que se submeta a Ti. Que sua conformidade seja a chave para alcançar a Tua proteção. Senhor, peço que as coberturas com Tua proteção, que nenhuma arma do inimigo possa penetrar o escudo da fé que os envolve. Agradecer pela vitória que temos em Cristo e declarar que este houve. Que todo plano do inimigo seja cancelado, cada ataque frustrado e toda mentira exposta. Declaro que eles são abençoados além da medida, pois Tua palavra diz em Efésios 1:3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as vitórias espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Confesso que este ouvinte caminha na plenitude dessas vitórias, confirmando que todo bom presente e toda dádiva perfeita vem de Ti,
como afirmado em Tiago 1:17. Senhor, oro para que nenhuma arma forjada contra eles prospere, e que todo mal planejado contra eles seja erradicado, assim como tu reverteste cada maldição contra os filhos de Israel. Da mesma forma, revogamos toda maldição contra o teu filho ou filha que está ouvindo agora, em nome de Jesus. Obrigado, e que Deus te abençoe.